Meu marido cuspiu no meu rosto na frente da mãe e da irmã dele, e elas aplaudiram. Saí sem dizer uma palavra, mas 5 minutos depois, a casa estremeceu quando fiz uma ligação. A sala inteira ficou em silêncio. A saliva ainda estava molhada na minha bochecha quando ouvi os aplausos. 3 pares de mãos batendo em perfeita sincronia, como se tivessem ensaiado aquele momento. Minha sogra, Regina, estava sentada em sua poltrona favorita, com aquele sorriso satisfeito que eu havia aprendido a temer nos últimos 12 anos. Minha cunhada, Juliana, estava largada no sofá como se estivesse assistindo ao seu programa de televisão favorito. E meu marido, Daniel, o homem com quem eu havia me casado, amado e apoiado em tudo, estava ali com o rosto contorcido de nojo, olhando para mim como se eu fosse algo que ele tivesse raspado do sapato. Finalmente, disse Regina, com a voz escorrendo aprovação. Finalmente, alguém a colocou no seu lugar. A discussão havia começado por algo tão trivial que eu mal conseguia me lembrar do que era. Algo sobre planos para o jantar. Ou talvez fosse sobre buscar a roupa na lavanderia. Nesses dias, tudo o que eu fazia estava errado aos olhos deles. Eu era muito lenta, muito rápida, muito barulhenta, muito quieta. Eu respirava errado. Segundo eles, antes de continuarmos, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal. Adoraríamos ver até onde nossas histórias estão chegando. Mas desta vez, quando tentei explicar minha posição, algo que raramente fazia, Daniel simplesmente se aproximou de mim e cuspiu diretamente no meu rosto. Sem aviso, sem escalada, apenas pura humilhação calculada. A umidade escorria pela minha bochecha enquanto eu permanecia ali, congelada. Em 12 anos de casamento, por todas as mudanças graduais, por todas as pequenas crueldades que haviam se tornado nosso normal, nada me preparou para este momento. Isso não era raiva. Era desprezo tão completo que eu deixei de existir como ser humano aos olhos dele. É isso que acontece quando você não sabe o seu lugar, acrescentou Juliana, examinando suas unhas perfeitamente feitas. Talvez agora ela aprenda a ficar de boca fechada. Meu lugar? Quase ri da ironia. Eles não tinham ideia de qual era o meu lugar. Não limpei o rosto, não chorei, não gritei, nem revidei, nem fiz nenhuma das coisas que uma pessoa normal faria quando seu cônjuge a humilha publicamente da maneira mais degradante possível. Em vez disso, fiz algo que surpreendeu até a mim mesma. Sorri. Não era um sorriso feliz. Não era nem mesmo um sorriso de raiva. Era o sorriso de alguém que acabara de perceber que o jogo finalmente havia terminado. Você está absolutamente certa, disse calmamente, minha voz firme apesar de tudo. Todos deveriam saber o seu lugar. Daniel parecia confuso. Essa não era a reação que ele esperava. Ele havia se acostumado com minhas lágrimas, minhas desculpas, minhas tentativas desesperadas de acalmar as coisas e restaurar a paz. Por meses, todo o confronto terminava comigo cedendo, aceitando a culpa, prometendo melhorar. Mas aquela mulher, aquela que pedia desculpas por existir, que se fazia cada vez menor para acomodar a crueldade crescente deles, ela havia morrido no momento em que a saliva dele atingiu meu rosto. Virei-me e caminhei em direção à cozinha, sentindo os olhos deles nas minhas costas. Atrás de mim, podia ouvi-los sussurrando, provavelmente planejando o próximo movimento neste jogo distorcido que eles estavam jogando com minha vida. O que eles não sabiam era que eu havia descoberto as regras meses atrás. Na cozinha, peguei meu celular com as mãos que não tremiam. Isso me surpreendeu. Pensei que estariam tremendo. Pensei que estaria desmoronando agora. Em vez disso, me senti mais calma do que em anos. Rolei meus contatos até encontrar o nome que procurava. Marcelo, advogado, meu irmão, atendeu no primeiro toque. Chegou a hora, disse simplesmente. Tem certeza? A voz dele era gentil, mas profissional. Já havíamos tido essa conversa antes, planejado para este momento. Ele cuspiu no meu rosto, Marcelo, na frente da mãe e da irmã dele. Elas aplaudiram. O silêncio do outro lado durou vários segundos. Quando Marcelo falou novamente, sua voz havia mudado completamente. Estarei aí em 30 minutos. Não diga mais nada a eles, não explique, não discuta, não peça desculpas, apenas espere. Estou esperando há 3 meses, lembrei-o. Eu sei, e agora acabou. Desliguei e fiquei na minha cozinha.
A cozinha onde eu havia cozinhado milhares de refeições para pessoas que me viam como uma empregada, onde eu havia limpado depois de reuniões para as quais eu não era realmente convidada, onde eu havia engolido meu orgulho tantas vezes que havia esquecido o gosto. A casa estava estranhamente silenciosa agora. Não havia mais conversas sussurradas da sala, não havia mais risadas satisfeitas, apenas silêncio. Voltei em direção à sala e foi então que os vi. Os 3 estavam parados no corredor, os rostos pálidos, olhando para mim como se tivessem visto um fantasma. Quem você ligou? A voz de Daniel havia perdido toda a sua bravata anterior. Não respondi. Apenas passei por eles até a janela da frente e olhei para a rua. Um sedã preto já estava entrando na nossa garagem. Clara! A voz de Regina estava aguda agora, preocupada. Para quem você ligou? Virei-me para encará-los, e pela primeira vez em meses me senti eu mesma novamente. Não a versão diminuída de mim que eu havia me tornado, mas a mulher que eu costumava ser. A mulher que tinha opiniões e limites e a força para impô-los. Liguei para alguém que sabia exatamente qual é o lugar de cada um, disse. A campainha tocou e o som pareceu ecoar pela casa como um trovão. Daniel, Regina e Juliana olharam para na porta, depois de volta para mim, depois um para o outro. Pela primeira vez desde que os conhecia, eles pareciam incertos. A campainha tocou novamente, mais insistentemente desta vez. Você não vai atender? Perguntei agradavelmente. É a sua casa, afinal. Daniel se moveu em direção à porta com passos relutantes, como um homem caminhando para a sua própria execução. Quando ele abriu, Marcelo entrou, com a pasta na mão, usando o tipo de expressão que o havia tornado um dos advogados de divórcio mais temidos do Estado. Boa noite, disse ele, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. Sou Marcelo Almeida e represento a senhora Clara Almeida. Tenho alguns documentos que exigem a sua atenção imediata. A transformação na sala foi instantânea. Regina, que havia estado tão confiante e presunçosa momentos antes, pareceu encolher-se em si mesma. O rosto de Juliana havia ficado completamente branco. E Daniel, meu marido que me humilhara, que havia cuspido no meu rosto como se eu fosse nada, parecia prestes a vomitar. Documentos, ele conseguiu balbuciar. Marcelo abriu sua pasta com precisão deliberada. Papéis de divórcio, ordem de restrição e alguns outros itens que creio serão de particular interesse para todos aqui. Ele entregou a Daniel uma pilha grossa de papéis, depois se virou para Regina e Juliana, dando a cada uma delas seus próprios conjuntos de documentos. Senhoras, disse ele com fria polidez, vocês também estão nomeadas em vários desses processos. O silêncio que se seguiu foi tão completo que pude ouvir o tic-tac do relógio da cozinha a 3 cômodos de distância. Este era o momento para o qual eu havia trabalhado por 3 meses. Desde que finalmente admiti para mim mesma que meu casamento não era apenas problemático, era abusivo. Não fisicamente abusivo, embora aquela noite tivesse cruzado até essa linha, mas emocionalmente, sistematicamente, deliberadamente abusivo. Eles passaram anos me desconstruindo, fazendo-me questionar meu próprio valor, minha própria sanidade, meu próprio direito de existir em espaços que eles consideravam seus. O que eles não sabiam era que, nos últimos 3 meses, eu havia documentado tudo. Cada comentário cruel, cada manipulação, cada vez que eles me isolavam de amigos ou tomavam decisões sobre nossa vida em comum sem me consultar. Eu havia gravado conversas, salvado mensagens de texto e construído um caso que garantiria que eu nunca mais teria que pedir desculpas por respirar. Marcelo olhou ao redor da sala com a expressão satisfeita de um homem que acabara de entregar exatamente o tipo de justiça que sua cliente merecia. Senhora Almeida, disse ele, virando-se para mim, devemos discutir o cronograma para sua transição para seus novos arranjos de moradia? Assenti, não confiando na minha voz ainda. 3 meses de planejamento, 3 meses de reuniões secretas e documentação cuidadosa, 3 meses fingindo ser a mesma mulher quebrada que eles pensavam ter criado, e tudo havia levado a este momento. Atrás de mim, pude ouvir Daniel folheando freneticamente as páginas, sua respiração ficando mais rápida e mais em pânico a cada documento que lia.
Regina estava segurando seus papéis como se pudessem desaparecer se ela os soltasse. Juliana apenas olhava para os seus, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Deve haver algum engano, Daniel finalmente disse, sua voz aguda e desesperada. Clara não faria isso, ela não poderia. Ah, mas ela fez, Marcelo respondeu suavemente. A senhora Almeida foi bastante minuciosa em suas preparações. Acho que você vai descobrir que está tudo muito em ordem. Olhei para as 3 pessoas que haviam tornado minha vida um inferno, que haviam me convencido de que eu não valia nada, que haviam celebrado minha humilhação minutos antes. Eles pareciam tão pequenos agora, tão impotentes, e pela primeira vez em anos senti que podia respirar novamente. Na manhã seguinte, acordei em um quarto de hotel pela primeira vez em 12 anos. Os lençóis estavam limpos e brancos, intocados pelo peso das expectativas de outra pessoa. Por um momento, antes que a memória voltasse, senti paz. Então me lembrei do rosto de Daniel quando Marcelo lhe entregou aqueles papéis. A maneira como suas mãos tremeram enquanto ele lia documento após documento, cada um mais prejudicial que o anterior. A maneira como Regina afundou mais fundo em sua cadeira a cada página que virava. A maneira como Juliana ficou completamente em silêncio. Sua habitual torrente de comentários cortantes secou como um poço envenenado. Meu celular vibrou com mensagens que não me preocupei em ler. Eu sabia o que diziam. Pedidos de desculpas, explicações, promessas de que as coisas seriam diferentes. As mesmas mentiras que eu vinha ouvindo há anos, apenas entregues com mais desespero. Agora, Marcelo havia me instruído a não responder a nenhum contato deles. Deixe-o suar, ele havia dito enquanto me levava para o hotel na noite anterior. Deixe-o se perguntar exatamente o quanto você sabe e quanta evidência você tem. A verdade era que eu tinha mais do que eles poderiam imaginar. Tudo começou há 4 meses com um telefonema que era para Daniel. A voz de uma mulher, ofegante e íntima, perguntando se Dani viria hoje à noite, porque o marido dela estava trabalhando até tarde novamente. Quando eu disse a ela que ela havia ligado para o número errado, ela riu e disse: "Ah, é a esposa? Que vergonha!" Aquele único momento havia despedaçado as últimas ilusões que eu tinha sobre o meu casamento. Não porque Daniel estava tendo um caso. Em algum lugar no fundo, acho que sempre soube, mas por causa de como a mulher ao telefone havia falado sobre mim, como se eu fosse uma piada, como se eu fosse algo a ser desprezado e dispensado. Desliguei sem dizer mais uma palavra, mas algo fundamental havia mudado dentro de mim. Pela primeira vez em anos, fiquei com raiva. Realmente, verdadeiramente com raiva. Não o ressentimento silencioso que eu vinha carregando, mas uma fúria limpa e brilhante que cortou toda a névoa de autoconfiança que eles haviam criado ao meu redor. Naquela noite, enquanto Daniel dormia ao meu lado, provavelmente sonhando com seu caso, tomei uma decisão. Eu iria descobrir tudo, cada mentira, cada manipulação, cada cálculo cruel que me havia trazido a este ponto. E então eu usaria esse conhecimento para retomar minha vida. A investigação foi mais fácil do que eu esperava. Daniel era descuidado, excessivamente confiante. Ele mantinha o celular desbloqueado perto de mim porque me havia treinado tão bem para não questioná-lo sobre nada. A senha do computador dele era o nosso aniversário de casamento. Um detalhe que teria sido tocante se ele não estivesse usando aquele computador para coordenar sua traição. O que encontrei em sua vida digital me deixou fisicamente doente. Não apenas o caso, embora isso já fosse devastador o suficiente, mas as conversas com a mãe e a irmã dele, planejando maneiras de me tornar mais manejável. As piadas sobre minha aparência, minha inteligência, meu valor como ser humano, a crueldade casual de pessoas que me viam como um inconveniente a ser tolerado, em vez de uma pessoa a ser amada. Havia conversas de texto que remontavam a anos, onde eles estrategizavam sobre me isolar de meus amigos. Regina havia realmente escrito um plano para me tornar financeiramente dependente deles, sugerindo que Daniel me desencorajasse a trabalhar e então usasse o dinheiro como uma arma para controlar meu comportamento. Ela é muito independente, Regina havia enviado para Juliana. Precisamos fazê-la entender que o conforto dela depende inteiramente de nos manter felizes. A resposta de Juliana foi ainda pior.
Não se preocupe, mãe, mais alguns anos disso e ela estará tão destruída que nem se lembrará de quem costumava ser. Ler essas palavras foi como morrer e renascer ao mesmo tempo. A parte de mim que ainda esperava uma reconciliação, que ainda dava desculpas para o comportamento deles, morreu instantaneamente. Mas algo mais forte tomou seu lugar. Uma determinação de prová-los errados em tudo. Liguei para Marcelo naquela mesma noite. Meu irmão sempre foi protetor comigo, mas também respeitava meu casamento o suficiente para não interferir. Quando contei a ele o que havia descoberto, o silêncio no telefone se estendeu por tanto tempo que pensei que a ligação havia caído. Clara, ele finalmente disse, sua voz embargada pela emoção. Há quanto tempo isso está acontecendo? Anos, admiti. Mas acho que estava muito perto para ver claramente. Eu continuava pensando se eu apenas me esforçasse mais. Se eu apenas me tornasse o que eles queriam que eu fosse. Isso não é culpa sua. Ele disse firmemente, nada disso é culpa sua, mas vamos garantir que eles enfrentem as consequências pelo que fizeram. Marcelo me conectou com um detetive particular discreto que se especializava em casos domésticos. Em semanas, havíamos documentado tudo. O caso, que acabou envolvendo uma vizinha casada chamada Renata Camargo, cujo marido viajava frequentemente a trabalho. A manipulação financeira, incluindo cartões de crédito que Regina havia aberto em meu nome sem meu conhecimento. O abuso emocional sistemático que havia sido tão gradual que eu quase me convenci de que era normal. Mas a evidência mais prejudicial veio de algo que eu comecei a fazer por conta própria. Comecei a gravar conversas com um pequeno dispositivo que Marcelo havia me dado. Não todas as conversas, apenas aquelas em que eu sentia que eles estavam planejando algo particularmente cruel ou revelando algo importante sobre seus verdadeiros sentimentos. As gravações eram devastadoras. Horas de áudio onde eles discutiam sobre mim como se eu fosse um problema a ser resolvido, em vez de um membro da família a ser valorizado. A voz de Regina em fita instruindo Daniel sobre como me fazer sentir culpada por gastar dinheiro comigo mesma. A risada de Juliana enquanto ela descrevia espalhar boatos sobre mim para outros membros da família, garantindo que eu seria isolada em reuniões. A pior gravação foi de apenas 2 semanas atrás. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando os ouvi conversando na sala. Algo no tom deles me fez ligar o gravador. Ela está ficando desconfiada, Daniel estava dizendo. Renata acha que ela pode saber sobre nós. E daí? A voz de Regina era desdenhosa. O que ela vai fazer a respeito? Ir embora? Ela não tem para onde ir. Nós garantimos isso. Além disso, Juliana acrescentou. Mesmo que ela descobrisse, quem acreditaria nela? Passamos anos garantindo que todos saibam o quão instável ela é, o quão ciumenta e paranoica ela fica. Eles estavam planejando me desacreditar antes mesmo que eu descobrisse o caso. Eles estavam se preparando para me manipular psicologicamente, para me fazer questionar minha própria sanidade, para garantir que mesmo que eu encontrasse provas da traição deles, ninguém ficaria do meu lado, mas eles me subestimaram. Ou melhor, eles subestimaram quem eu costumava ser antes que passassem anos tentando apagar essa pessoa. Eu era Clara Almeida, irmã de um dos advogados de divórcio mais bem-sucedidos do estado. Eu tinha um mestrado em psicologia, o que significava que eu entendia exatamente o que eles estavam fazendo comigo e como documentar isso adequadamente. Eu tinha amigos que eles não conheciam, recursos que eles nunca se deram ao trabalho de investigar e uma força que eles presumiram ter destruído completamente. Mais importante, eu tinha algo que eles nunca esperaram que eu desenvolvesse: paciência. Por 3 meses, continuei a desempenhar o papel da esposa quebrada e submissa, enquanto construía metodicamente um caso que os destruiria. Sorri, pedi desculpas, fiz o jantar e fingi que tudo estava normal, enquanto secretamente gravava a crueldade deles e documentava seus crimes. A parte mais difícil não foi coletar evidências. Foi fingir que nada havia mudado. Continuar a deixá-los me machucar enquanto eu esperava o momento certo para revidar. Cada insulto que absorvi, cada humilhação que suportei, cada vez que mordi a língua quando me trataram como lixo, tudo isso foi a serviço deste momento. Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. O nome de Marcelo apareceu na tela. « Como você está se aguentando? » Ele perguntou quando atendi. « Melhor do que eu esperava. »
Disse e percebi que era verdade. Apesar de tudo, apesar do fim do meu casamento e da destruição do que eu pensava ser minha família, me senti mais leve do que em anos. Bom, porque eles já estão tentando retaliar. Daniel ligou para o meu escritório às 6 da manhã, alegando que você teve um colapso mental e exigindo que devolvamos a propriedade roubada dele. Eu ri. Realmente ri. Propriedade roubada? Aparentemente, ele considera sua coleta de evidências como roubo. Ele também está alegando que você está tendo um caso, o que é irônico, considerando as circunstâncias. Deixe-me adivinhar. Ideia da Regina. Provavelmente. Ela ligou 20 minutos depois do Daniel, sugerindo que poderíamos nos sentar e resolver isso como adultos razoáveis. Ela parece pensar que isso é algum tipo de briga conjugal que pode ser resolvida com a conversa certa. A ilusão era quase impressionante. Mesmo diante de evidências documentadas de seu abuso sistemático, eles ainda não conseguiam aceitar que suas ações tinham consequências. O que acontece agora? Perguntei. Agora, eles descobrem que isso não é apenas sobre divórcio. A fraude financeira que Regina cometeu ao abrir cartões de crédito em seu nome acarreta acusações criminais. A campanha de assédio que eles conduziram contra você pode constituir infligir intencionalmente sofrimento emocional. E o caso de Daniel com uma mulher cujo marido é um proeminente empresário local pode ter algumas consequências sociais interessantes. Meu estômago se contraiu com algo que poderia ter sido culpa. Marcelo, eu não quero destruí-los. Eu só quero que eles me deixem em paz. Clara. A voz dele era gentil, mas firme. Eles passaram anos tentando destruí-la sistematicamente, deliberadamente, cruelmente. Eles celebraram sua humilhação. Eles planejaram seu colapso emocional. Eles roubaram de você, mentiram sobre você e transformaram seu próprio casamento em uma arma contra você. Ele estava certo. Eu sabia que ele estava certo, mas 12 anos de condicionamento não desaparecem da noite para o dia. A escolha é sua, Marcelo continuou. Podemos resolver isso discretamente com termos generosos para você e consequências mínimas para eles. Ou podemos deixá-los enfrentar todas as ramificações legais e sociais de suas ações. Mas você precisa decidir antes que eles percebam o tamanho do problema em que se meteram. Pela janela do hotel, eu podia ver a cidade acordando. Pessoas indo para o trabalho, para a escola, para vidas que faziam sentido. Vidas normais onde cônjuges não cuspiam uns nos outros. Onde sogras não conspiravam contra as esposas de seus filhos. Onde famílias funcionavam com respeito básico e decência humana. Eu queria aquela vida. Eu queria ser uma daquelas pessoas caminhando propositalmente pela calçada, indo em direção a algo bom, em vez de fugir de algo terrível. Como seria o acordo discreto? Perguntei. Termos de divórcio generosos. A casa, a maioria dos bens e acordos vinculativos de que eles não terão contato com você daqui para frente. Eles evitam acusações criminais e constrangimento público. Você obtém sua liberdade e segurança financeira. E a alternativa, processo completo, exposição pública do caso, da fraude financeira, do abuso sistemático, eles podem enfrentar prisão, falência, destruição social completa. Fechei os olhos e tentei imaginar Daniel na prisão. Regina enfrentando acusações criminais. A reputação perfeita de Juliana em ruínas. 3 meses atrás, a ideia me teria horrorizado. Mas isso foi antes de eu ouvir horas de gravações onde eles riam do meu sofrimento. Preciso ouvir uma das gravações novamente, disse de repente. Clara, por favor. Preciso me lembrar exatamente de quem eles realmente são. Marcelo ficou em silêncio por um momento. Então ouvi o som dele digitando. Segundos depois, meu celular vibrou com um arquivo de áudio. Apertei o play e ouvi minha própria voz primeiro perguntando se alguém queria mais café. Depois a resposta de Regina. Ela está tão desesperada para se agradar, não está? Como um cachorro implorando por restos. A risada de Juliana. Pelo menos cachorros são úteis. A voz de Daniel, fria e desdenhosa. Às vezes me pergunto o que eu vi nela. Ela ficou tão patética ao longo dos anos. Você viu um capacho, Regina havia respondido, e foi exatamente nisso que a transformamos. Desliguei a gravação e sentei no silêncio do meu quarto de hotel. Essas eram as pessoas que haviam fingido me amar, que haviam estado no meu casamento e prometido me valorizar como família.
Essas eram as pessoas que haviam destruído sistematicamente minha autoestima, enquanto me faziam grata pelo privilégio. Quando liguei de volta para Marcelo, minha voz estava firme e clara. Quero que eles enfrentem todas as consequências, disse. Todas elas. A guerra estava apenas começando. 3 dias depois que os papéis do divórcio foram entregues, Daniel apareceu no meu hotel. Eu estava sentada no saguão com meu café, assistindo ao noticiário da manhã quando o vi pelas portas de vidro. Ele parecia péssimo. Sem fazer a barba, com roupas amassadas, o tipo de desarranjo desesperado que vem de não dormir por dias. A equipe do hotel tentou impedi-lo, mas sua voz ecoou pelo chão de mármore enquanto ele exigia ver sua esposa. Ex-esposa, corrigi silenciosamente. Os papéis haviam sido muito claros sobre isso. Clara, por favor. Ele estava a 3 metros de mim, perto o suficiente para que eu pudesse ver os olhos vermelhos ao redor dos olhos dele. Precisamos conversar. Olhei para ele por cima da minha xícara de café. Este homem com quem eu havia compartilhado a cama por 12 anos, e não senti nada, nem raiva, nem tristeza, nem mesmo o fraco eco de amor, apenas uma leve curiosidade sobre o que ele pensava que poderia dizer que me importaria. Fale agora, disse simplesmente. Ele olhou ao redor do saguão movimentado, aparentemente esperando privacidade para qualquer desempenho que ele havia planejado. Quando não me movi, ele relutantemente pegou a cadeira à minha frente. Isso saiu do controle. Ele começou, usando o mesmo tom que ele havia usado uma vez para explicar por que eu estava exagerando a última crueldade de sua mãe. Eu sei que tivemos nossos problemas, mas divórcio, acusações criminais... Clara, isso é insano. É? Dei outro gole no café. Qual parte parece insana para você? A parte em que você cuspiu no meu rosto ou a parte em que você e sua família passaram anos destruindo sistematicamente minha autoestima enquanto riam pelas minhas costas? O rosto dele ficou vermelho. Essas gravações você não pode usá-las. Gravar pessoas sem o consentimento delas é ilegal. Quase sorri. Regina claramente havia feito alguma pesquisa e lhe dado essa linha. Na verdade, neste estado, apenas uma parte precisa consentir com uma gravação. Já que eu estava presente em todas as conversas que gravei, elas são perfeitamente legais. A cor sumiu do rosto dele. Você planejou isso. Tudo isso. Você estava planejando me destruir. Não, Daniel, eu planejei me salvar. Há uma diferença. Ele se inclinou para a frente. E por um momento, vi um lampejo do homem por quem me apaixonei tantos anos atrás, antes que sua mãe o convencesse de que me amar era uma fraqueza. Antes que ele aprendesse que a crueldade podia ser disfarçada de força. Clara, sei que cometi erros. Todos nós cometemos, mas somos família. Famílias resolvem problemas juntas. Elas não se destroem nos tribunais. Família. Repeti a palavra como se fosse estrangeira. Daniel, você se lembra do que sua mãe disse quando descobriu que eu tive um aborto espontâneo há 3 anos? Os olhos dele desviaram dos meus. Claro que ele se lembrava. Ela disse que provavelmente era o melhor, já que eu provavelmente criaria outro fraco de qualquer maneira. E você, meu marido, o pai daquele bebê perdido, você apenas sentou lá e assentiu. A mamãe estava chateada. Sua mãe foi cruel e você permitiu a crueldade dela porque era mais fácil do que defender sua esposa. Coloquei minha xícara de café na mesa. Foi quando eu deveria ter ido embora, mas fiquei porque pensei que as famílias resolvem problemas juntas. Pensei que se eu apenas me esforçasse mais, te amasse mais, me fizesse menor, eventualmente você me escolheria em vez dela. Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou novamente, sua voz estava mais suave. Eu te amei, Clara. Ainda amo. Não, disse firmemente. Você amava ter alguém para culpar por tudo de errado em sua vida. Você amava ter alguém que absorveria o veneno de sua mãe para que você não tivesse que lidar com ela sozinho. Você amava ter um bode expiatório. Isso não é verdade. Peguei meu celular e abri o aplicativo de áudio. Gostaria que eu tocasse a gravação do mês passado, onde você disse à sua mãe que às vezes se perguntava se seria mais feliz se eu simplesmente desaparecesse, ou talvez aquela onde Juliana sugeriu que você provavelmente poderia me internar se eu me tornasse um problema muito grande?
Ele ficou completamente imóvel. Você não tem uma gravação disso. Mas eu tinha, e nós dois sabíamos disso. Eu estava no banheiro quando aquela conversa em particular aconteceu, e deixei o gravador na mesa de centro. A qualidade do áudio era perfeita. Daniel, deixe-me deixar algo muito claro para você. Por 3 meses documentei tudo, cada conversa, cada mensagem de texto, cada e-mail. Tenho gravações de sua mãe te instruindo sobre como me manipular psicologicamente. Tenho evidências do cartão de crédito que ela abriu em meu nome. Tenho provas do seu caso, incluindo recibos de hotel e fotos que Renata lhe enviou que encontrei no seu celular. As mãos dele tremiam agora. Clara, se isso vazar, meu emprego, minha reputação... Deveria ter pensado nisso antes de decidir me humilhar na frente de sua família. Eu estava com raiva. Eu disse coisas que não queria dizer, fiz coisas das quais me arrependo, mas destruir toda a minha vida não vai consertar nada. Estudei o rosto dele, procurando qualquer sinal de remorso genuíno, qualquer reconhecimento dos anos de dor que ele havia causado. O que vi em vez disso foi o mesmo pânico egoísta que vi na noite em que Marcelo entregou os papéis. Ele não estava arrependido do que havia feito comigo. Ele estava arrependido de estar enfrentando consequências. Sua vida não está destruída, Daniel. Ela está apenas sendo finalmente exposta pelo que realmente é. Meu celular vibrou com uma mensagem de Marcelo. O marido da Renata descobriu o caso. Ele também está pedindo o divórcio. Talvez você queira ficar longe das redes sociais por um tempo. Mostrei a mensagem a Daniel, observando o rosto dele ficar pálido. Oh, meu Deus! Ele sussurrou. Paulo sabe. Paulo Figueiredo era um proeminente empresário local. O tipo de homem cujo círculo social se sobrepunha significativamente à rede profissional de Daniel. O tipo de homem que não toleraria ser feito de tolo em silêncio. Aparentemente, Paulo contratou seu próprio detetive particular quando ficou desconfiado. Encontrou tudo o que encontramos, mais algumas coisas que perdemos. Guardei meu celular. Você realmente pensou que poderia ter um caso por meses em uma cidade deste tamanho, sem consequências? Daniel enterrou o rosto nas mãos. Isso vai destruir tudo. Meu emprego, minha posição na comunidade. Seu emprego na firma de contabilidade que lida com os interesses comerciais de Paulo Figueiredo? Perguntei. Sim, imagino que isso possa se tornar embaraçoso. Ele olhou para cima bruscamente. Como você... Daniel, você nunca foi tão cuidadoso quanto pensava e certamente nunca prestou atenção ao que eu realmente sabia sobre sua vida. Levantei-me, subitamente cansada daquela conversa. Vocês todos cometeram o erro de presumir que eu era estúpida só porque era gentil. Confundiram silêncio com ignorância, submissão com fraqueza. Clara, por favor, podemos consertar isso. Farei qualquer coisa, terapia, aconselhamento, o que você quiser. Cortarei o contato com minha mãe e irmã se for preciso. Por um breve momento, hesitei. Era isso que eu queria há tantos anos. Que ele me escolhesse, que colocasse nosso casamento em primeiro lugar, que reconhecesse que o tratamento de sua família comigo estava errado. Mas era tarde demais, muito tarde. Você não pode cortar o contato com sua mãe e irmã, Daniel, porque em cerca de 2 horas elas serão presas. As palavras pairaram no ar entre nós como uma sentença de morte. A boca de Daniel abriu e fechou sem som. Presas? Ele finalmente conseguiu. Regina por roubo de identidade e fraude de crédito. O cartão de crédito que ela abriu em meu nome constitui fraude grave. Juliana por conspiração e assédio. Acontece que existem leis contra a coordenação de campanhas para isolar e abusar emocionalmente de membros da família. Você não pode estar falando sério. Estou completamente séria. Marcelo apresentou as acusações ontem. A polícia está entregando os mandados esta manhã. Daniel se levantou tão rapidamente que sua cadeira tombou para trás. Clara, você não pode fazer isso. Elas são família. São a única família que me resta. São criminosas, Daniel. E não são minha família. Nunca foram. Minha mãe tem 72 anos. Você quer mandar uma mulher de 72 anos para essa prisão? Quero que uma mulher de 72 anos enfrente as consequências de suas ações. A idade não desculpa-lhe a crueldade. E certamente não desculpa a fraude. Ele estava andando de um lado para o outro agora, passando as mãos pelo cabelo. Tem que haver algo, alguma maneira de consertar isso. Vou devolver o dinheiro, vou fazê-las pedir desculpas.
Com que dinheiro? Você está prestes a perder seu emprego, lembra? E desculpas não desfazem anos de abuso sistemático. Meu celular tocou, o nome de Marcelo na tela. Com licença, disse a Daniel e atendi. Oi, Marcelo, está feito. Ambas as prisões ocorreram sem problemas. Regina tentou alegar que era muito frágil para algemas, mas aparentemente isso não funcionou. Juliana exigiu falar com seu advogado, o que é engraçado, já que ela está prestes a descobrir que seu advogado tem um conflito de interesses. Conflito de interesses? Paulo Figueiredo usa a mesma firma. Eles não podem representar Juliana em um caso onde seu cliente principal é a parte lesada. Olhei para Daniel, que me observava com olhos desesperados, tentando ler minha expressão. Obrigada, disse a Marcelo. Ligo mais tarde. Quando desliguei, Daniel me olhava como se eu fosse uma estranha. Está feito? Disse simplesmente. Clara, por favor, não. A palavra saiu mais dura do que eu pretendia. Chega de agradar, chega de implorar, chega de dar desculpas para pessoas que nunca me mostraram um pingo de respeito genuíno. Peguei minha bolsa e comecei a caminhar em direção ao elevador. Onde você vai? Daniel chamou atrás de mim. Ver meu advogado. Temos muita papelada para finalizar. Clara, espere! E nós? E o nosso casamento? 12 anos não podem simplesmente desaparecer por causa de um erro. Parei e me virei para ele. Ele estava parado no meio do saguão do hotel, parecendo perdido, quebrado e completamente perplexo com o colapso do mundo que ele havia construído sobre o meu sofrimento. Um erro, disse calmamente. Daniel, cuspir no meu rosto não foi um erro. Foi o resultado inevitável de 12 anos me tratando como se eu não importasse. Era o que você sempre quis fazer, e você finalmente criou coragem para fazê-lo. Isso não é verdade. Sim, é. E no fundo, você sabe que é. Assim como você sabe que sua mãe e irmã estão recebendo exatamente o que merecem. Assim como você sabe que Paulo Figueiredo tem todo o direito de destruir sua carreira pelo que você fez ao casamento dele. Virei-me novamente em direção ao elevador, então parei. Quer saber a verdade, Daniel? A verdadeira verdade sobre o nosso casamento. As portas do elevador se abriram e eu entrei. Parei de te amar há 2 anos. Na noite em que você riu, quando sua mãe me chamou de patética. Na noite em que você concordou com ela que eu tinha sorte de alguém me querer. Disse enquanto as portas começavam a se fechar. Morri um pouco naquela noite e tenho morrido um pouco mais a cada dia desde então. Mas não estou morrendo mais. Pela primeira vez em anos, estou finalmente viva. Enquanto o elevador me afastava dos destroços do meu casamento, senti algo que não experimentava há tanto tempo que quase havia esquecido o que era. Senti-me livre. A última coisa que vi foi Daniel parado sozinho no saguão, cercado por estranhos, finalmente entendendo o que era ser abandonado pelas pessoas que deveriam amá-lo. Foi uma lição que ele deveria ter aprendido há muito tempo. 2 semanas após as prisões de Regina e Juliana, eu estava arrumando os pertences que havia recuperado da casa quando a campainha tocou. Eu finalmente havia encontrado um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Nada chique, mas era meu, e isso o tornava lindo. Pelo olho mágico, vi uma mulher que reconheci, mas nunca havia realmente conhecido. Renata Camargo, a parceira de caso de Daniel. Ela era mais jovem do que eu esperava pelas fotos que havia visto no celular dele, provavelmente no início dos seus 30 anos, com uma aparência polida que vinha de ter tempo e dinheiro para mantê-la. Quase não atendi. O que ela poderia querer me dizer? Mas a curiosidade venceu. Senhora Almeida, a voz dela era mais suave do que eu imaginava, hesitante. Sou Renata Camargo. Acho que precisamos conversar. Abri a porta, mas não a convidei para entrar. Não consigo imaginar o que teríamos para discutir. Ela parecia nervosa, mexendo na alça da bolsa. Sei que você provavelmente me odeia e tem todo o direito de odiar, mas há coisas sobre Daniel, sobre toda a situação que você não sabe. Coisas que acho que você merece ouvir. Contra meu bom senso, me afastei e a deixei entrar. Ela observou meu apartamento simples com olhos culpados, provavelmente percebendo que enquanto ela estava brincando de casinha com meu marido, eu havia sido deslocada da casa em que vivi por mais de uma década. Eu trouxe algo para você, disse ela, tirando um envelope pardo da bolsa. Fotos, mensagens de texto, e-mails, evidências que podem ajudar seu caso.
Peguei o envelope, mas não o abri imediatamente. Por que você me ajudaria? Você foi quem destruiu meu casamento. O rosto de Renata se contorceu. Não, não fui. É isso que vim te dizer. Eu não destruí seu casamento, senhora Almeida. Daniel fez. E ele destruiu o meu também. Ela sentou pesadamente no meu sofá, parecendo de repente muito mais velha do que seus anos. Preciso começar do começo, disse ela, porque o que você pensa que aconteceu entre Daniel e eu não é a verdade completa. Permaneci de pé, com os braços cruzados, esperando. 6 meses atrás, eu estava tendo problemas no meu casamento. Paulo e eu estávamos consultando um terapeuta tentando resolver algumas questões. Daniel era meu vizinho e parecia tão compreensivo, tão solidário. Ele me disse que o casamento dele havia acabado, que vocês dois estavam apenas juntos por aparências. Isso é uma mentira. Eu sei disso agora. Mas na época, ele era muito convincente. Ele disse que vocês haviam se afastado, que mal se falavam mais, que ambos haviam concordado que o casamento estava morto, mas nenhum de vocês queria passar pelo incômodo do divórcio. Senti um familiar lampejo de raiva. Mesmo em seu caso, Daniel estava reescrevendo nossa história para se fazer de vítima. Ele me mostrou mensagens de texto, Renata continuou. Conversas que ele alegava serem entre vocês dois, onde ambos concordavam em ver outras pessoas discretamente até que pudessem descobrir a logística da separação. Ele forjou mensagens de texto. Acho que sim, quer dizer, eu nunca as questionei na época porque pareciam se encaixar com tudo o mais que ele estava me dizendo. Ele era tão detalhista sobre o seu suposto arranjo, tão objetivo sobre isso. Renata abriu a bolsa e tirou o celular. Mas então, na semana passada, depois que Paulo descobriu e me confrontou, comecei a pensar seriamente sobre essas mensagens e percebi que nunca as tinha visto no seu celular. Daniel sempre as mostrava no celular dele, alegando que as havia capturado em tela. Ela me entregou o celular, mostrando uma série de mensagens de texto supostamente minhas para Daniel. Estas não são minhas, disse imediatamente. Olhe o número de telefone. Nem é o meu número. Eu sei. Descobri isso quando tentei pesquisar o número online. Ele não existe. Daniel criou conversas falsas para me convencer de que você estava bem com o caso. O cálculo por trás daquela decepção era impressionante. Daniel não apenas traiu. Ele construiu uma mentira elaborada para manipular Renata a participar de sua traição. Tem mais, Renata disse baixinho. Lembra-se daquela noite em que você foi visitar sua irmã há cerca de 3 meses? A viagem de fim de semana? Assenti. Eu havia ido ver minha irmã Carla em Salvador, precisando de um pouco de espaço para processar tudo o que havia aprendido sobre Daniel e sua família. Daniel me disse que você estava em um hotel com alguém chamado Marcos. Ele disse que você finalmente havia começado a ver alguém também, e que provavelmente pediria o divórcio em breve. Meu sangue gelou. Marcos é o marido da minha irmã. Eu estava visitando minha irmã e sua família. Eu sei disso agora, mas Daniel me mostrou recibos de hotel com seu nome, extratos de cartão de crédito mostrando despesas em restaurantes românticos. Ele fez parecer que você estava tendo um caso apaixonado enquanto ele estava preso em casa sozinho. Esses também foram forjados. Tiveram que ser, porque agora sei que você não estava tendo um caso. Você estava apenas tentando sobreviver ao que ele e a família dele estavam fazendo com você. A voz de Renata falhou um pouco nas últimas palavras. Senhora Almeida, preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou uma destruidora de lares. Eu nunca teria me envolvido com um homem casado se tivesse pensado que ele estava mentindo sobre sua situação. Quando Daniel me disse que o casamento dele havia acabado em tudo, exceto no nome, quando ele me convenceu de que você também estava vendo outra pessoa, pensei que éramos todos adultos lidando com uma situação difícil de forma madura. Sentei-me à sua frente, começando a entender a extensão das manipulações de Daniel. Como você descobriu a verdade? Depois que Paulo me confrontou, comecei a questionar tudo. Contratei meu próprio investigador, não para investigar você, mas para investigar Daniel, para descobrir o quanto do que ele me disse era real. Ela tirou o envelope pardo que eu havia deixado de lado. Está tudo lá. Evidências de que Daniel tem aplicado golpes semelhantes em outras mulheres por anos. Antes de mim, havia alguém chamada Ana. Antes de Ana, havia Joana,
Sempre mulheres casadas tendo problemas em seus relacionamentos. Sempre mulheres que ele conseguia convencer de que todos os envolvidos estavam de acordo com o arranjo. Abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia fotografias, e-mails impressos e o que parecia ser um relatório detalhado de investigação. Daniel é um trapaceiro em série, Sra. Almeida. E mais do que isso, ele é um manipulador em série. Ele visa especificamente mulheres vulneráveis, conta-lhes mentiras elaboradas sobre seu casamento e as convence de que não estão fazendo nada de errado. A primeira foto na pilha mostrava Daniel com uma mulher que eu não reconhecia, claramente tirada em algum tipo de evento social. Eles pareciam confortáveis juntos, íntimos. Essa é Ana Ribeiro, Renata explicou. Ela é casada com um empresário que viaja frequentemente. Daniel a convenceu de que você sabia do relacionamento deles e o aprovava. Quando o marido dela descobriu e ameaçou expor tudo, Daniel simplesmente desapareceu da vida dela e seguiu para o próximo alvo. Quantas mulheres? Meu investigador encontrou evidências de pelo menos 5 casos sérios nos últimos 8 anos. Provavelmente mais casuais que não deixaram tantos rastros. 8 anos. Pensei que havia estado em um casamento problemático nos últimos anos, lidando com a crescente hostilidade de Daniel e sua família. Mas a verdade era que eu havia sido casada com um estranho, um predador que usava as vulnerabilidades das mulheres contra elas enquanto destruía sistematicamente a autoestima de sua esposa em casa. Por que você está me contando isso? Perguntei. Por que me ajudar? Renata ficou em silêncio por um longo momento. Porque Daniel destruiu meu casamento também. Paulo está pedindo o divórcio e ele está garantindo que todos em nosso círculo social saibam o que eu fiz. Minha reputação está arruinada. Meus filhos têm vergonha de mim e vou perder metade de tudo o que tenho. Ela enxugou os olhos com as costas da mão. Mas a pior parte não são as consequências sociais ou o custo financeiro. A pior parte é saber que eu o ajudei a te machucar, que eu fiz parte do sistema que ele usou para justificar te tratar como lixo. Olhei mais algumas fotos. Daniel com mulheres diferentes, sempre parecendo relaxado e feliz de um jeito que eu raramente via em casa. Tem mais uma coisa, Renata disse. Algo sobre a mãe e a irmã dele que você precisa saber. O que sobre elas? Elas sabiam de tudo. Meu investigador encontrou mensagens de texto entre Daniel e Regina, onde ela o está instruindo sobre como gerenciar múltiplos relacionamentos. Ela o estava ajudando a manter o controle de suas mentiras. A sala pareceu girar ao meu redor. Regina sabia sobre o seu caso. Ela sabia sobre todos os casos. Ela os encorajava. Há mensagens onde ela está dizendo a Daniel que ter outras mulheres o ajudaria a mantê-la na linha, porque você estaria muito insegura e ciumenta para fazer exigências a ele. Pensei em todas as vezes que Regina havia feito comentários sutis sobre minha aparência, minha desejabilidade, meu valor como esposa. Comentários feitos para me fazer sentir que eu deveria ser grata por Daniel ter ficado comigo. Juliana também estava envolvida, Renata continuou. Ela ajudou Daniel a criar perfis falsos nas redes sociais para se comunicar com seus alvos. Foi ela quem inventou uma história sobre você ter um caso com Marcos. A natureza sistemática da conspiração deles era avassaladora. Não era apenas que eles haviam sido cruéis comigo. Eles estavam trabalhando ativamente para destruir minha sanidade e autoestima enquanto permitiam as traições de Daniel. Sra. Almeida, sei que isso não conserta nada. Sei que não posso desfazer o dano que foi feito à sua vida ou à minha, mas queria que você soubesse que o que aconteceu com você não foi crueldade aleatória ou um casamento que simplesmente deu errado. Foi uma guerra psicológica deliberada e calculada. Coloquei as fotografias na mesa, minhas mãos tremendo. Eles planejaram tudo, disse calmamente. O isolamento, a manipulação psicológica, os casos. Eles transformaram meu casamento em uma arma contra mim. Sim, e eles têm feito isso por anos. Provavelmente com todas as mulheres com quem Daniel já esteve. Sério. Meu investigador acha que Regina pode ter tido arranjos semelhantes com o pai de Daniel antes de ele morrer. Há indícios em algumas cartas antigas da família que sugerem um padrão que remonta a décadas. A ideia de que isso poderia ser geracional,
de que Regina talvez tivesse orquestrado torturas psicológicas semelhantes contra outras mulheres em sua família, me deixou fisicamente doente. "O que você vai fazer agora?" perguntei. "Vou testemunhar em seu processo de divórcio, se seu advogado quiser. Vou fornecer todas as evidências que tenho para ajudá-la a obter justiça. E então vou tentar reconstruir minha vida e descobrir como ganhar o perdão de meus filhos." Ela se levantou, alisando a saia com as mãos nervosas. "Sei que você não tem motivos para me perdoar, Sra. Almeida. Sei que fiz parte de algo que quase a destruiu, mesmo que eu não entendesse em que estava participando na época. Mas quero que você saiba que Daniel nunca a mereceu. E o que a família dele fez com você é criminoso, não apenas legalmente, mas moralmente." Depois que ela saiu, sentei em meu apartamento silencioso, cercada por evidências da traição sistemática do meu marido. Não apenas o caso que eu havia descoberto, mas anos de casos, anos de manipulação, anos de usar a dor de outras mulheres para justificar sua crueldade comigo. O homem com quem eu havia sido casada por 12 anos não existia. Ele nunca existiu. A pessoa que eu amei, dei desculpas e tentei tão desesperadamente agradar havia sido uma ficção elaborada, projetada para esconder um predador. Mas por mais devastadora que fosse essa percepção, também era libertadora, porque significava que nada do que havia acontecido comigo era culpa minha. Eu não havia falhado como esposa. Eu havia sido vítima de uma campanha cuidadosamente orquestrada de abuso psicológico. E agora eu tinha as evidências para provar isso. Quando liguei para Marcelo naquela noite, minha voz estava firme e segura. "Tenho novas evidências", disse a ele. "Evidências que vão mudar tudo." "Que tipo de evidência?" "O tipo que vai garantir que Daniel nunca mais tenha a chance de fazer isso com mais ninguém." Era hora de parar de ser vítima e começar a ser uma força pela justiça. Não apenas para mim, mas para todas as mulheres que Daniel havia manipulado e destruído ao longo dos anos. A guerra estava prestes a se tornar uma cruzada. A sala de conferências do escritório de advocacia de Marcelo nunca havia parecido tão carregada de eletricidade. 3 semanas após a visita de Renata, havíamos montado o que parecia um conselho de guerra. Marcelo, 2 advogados associados, Renata e seu advogado, Ana Ribeiro, a vítima anterior de Daniel que havia vindo de Brasília, e Joana Mendes, a mulher antes de Ana que havia vindo de Porto Alegre. Olhei ao redor da mesa para essas mulheres que nunca havia conhecido antes, mas que compartilhavam uma experiência que eu entendia muito bem. Cada uma delas havia sido cuidadosamente selecionada, manipulada e descartada pelo meu marido. Cada uma havia sido convencida de que estava participando de um arranjo ético entre adultos conscientes. Cada uma havia descoberto tarde demais que havia sido peões no jogo distorcido de Daniel. "Senhoras", Marcelo começou, estendendo um gráfico de linha do tempo que cobria toda a mesa de conferências. "O que temos aqui não é apenas evidência de adultério. Isso é evidência de um padrão sistemático de fraude, manipulação e abuso psicológico que abrange quase uma década." Ana se inclinou para a frente, estudando a linha do tempo. Ela estava na casa dos 40, vestida profissionalmente com o tipo de compostura controlada que vinha de anos em salas de reuniões executivas. "Eu não tinha ideia de que havia outras", disse calmamente. "Daniel me fez sentir como se eu fosse a única pessoa que o havia entendido fora do casamento." "Foi exatamente o que ele me disse", Joana acrescentou. Ela era mais jovem, talvez no final dos 20 anos, com mãos de artista que tremiam ligeiramente enquanto ela apontava para sua seção da linha do tempo. "Ele disse que o casamento dele estava basicamente acabado, que vocês 2 estavam apenas seguindo em frente até que pudessem pagar um divórcio adequado." Renata assentiu sombriamente. A mesma história que ele me contou. Palavra por palavra, e em alguns casos. Estudei a linha do tempo, vendo meu casamento exposto em preto e branco ao lado das traições de Daniel. O padrão era claro e horripilante. Cada caso havia seguido o mesmo roteiro, as mesmas táticas de manipulação, a mesma construção cuidadosa de mentiras. "Aqui está o que torna isso particularmente insidioso", Marcelo continuou, apontando para datas específicas. "Daniel não estava apenas traindo. Ele estava usando cada caso para justificar o abuso crescente em casa. Olhem a linha do tempo das gravações de Clara.
Ele tirou transcrições de algumas das conversas que eu havia gravado. Toda vez que Daniel iniciava um novo relacionamento, o abuso psicológico em casa se intensificava. É como se ter um caso lhe desse permissão para tratar sua esposa ainda pior. Porque dava, disse, a compreensão me inundando. Ele se sentia justificado em sua crueldade porque se convenceu de que eu merecia. Afinal, se essas outras mulheres o achavam charmoso e desejável, o problema tinha que ser comigo. A associada de Marcelo, Lisa Chen, tirou outro conjunto de documentos. Mas aqui é onde fica ainda pior. Encontramos evidências de que Regina e Juliana não estavam apenas permitindo os casos de Daniel, elas estavam ativamente recrutando suas vítimas. A sala ficou em silêncio. O que você quer dizer com recrutando? Ana perguntou. Lisa abriu um laptop e projetou uma imagem na parede. Era uma captura de tela de um grupo de rede social chamado Rede de Apoio Conjugal. Regina criou este grupo privado no Facebook há 3 anos, Lisa explicou. Na superfície, parece ser um grupo de apoio para mulheres com dificuldades conjugais, mas olhem a lista de membros. Ela clicou em vários perfis. Joana, você foi membro deste grupo em 2019. Ana, você entrou em 2020. Renata, você foi adicionada em 2022. Senti-me enjoada. Elas estavam caçando mulheres vulneráveis online. Fica pior, Marcelo disse. Analisamos os registros de atividade do grupo. Regina e Juliana identificavam mulheres que postavam sobre problemas conjugais, particularmente mulheres cujos maridos viajavam frequentemente ou que pareciam isoladas de suas famílias. Ele clicou em outra tela mostrando conversas privadas. Elas se tornariam amigas dessas mulheres, ofereciam apoio e conselhos e gradualmente introduziam a ideia de que, às vezes, os casamentos precisam de flexibilidade para sobreviver. Elas compartilhavam histórias sobre casais que encontraram felicidade por meio de arranjos discretos. O rosto de Joana ficou pálido. Lembro-me de Regina me mandando mensagens privadas depois que postei sobre me sentir sozinha enquanto meu marido viajava. Ela era tão compreensiva, tão solidária. Ela me contou sobre uma amiga dela que havia encontrado companhia com um homem casado, cuja esposa estava de acordo com o arranjo. Ela me disse a mesma coisa, Ana sussurrou. Fez parecer tão maduro, tão civilizado. Renata estava olhando para a tela com horror. Elas estavam nos preparando como predadores preparam crianças. É exatamente o que elas estavam fazendo, Marcelo confirmou. E uma vez que identificavam um alvo em potencial, elas arranjavam para Daniel encontrá-la acidentalmente no supermercado, em eventos da comunidade, sempre em situações que pareciam completamente naturais. Pensei em todas as vezes que Regina havia insistido em me acompanhar a eventos sociais. Todas as mulheres com quem ela havia conversado enquanto eu ficava em silêncio ao lado dela, mulheres que eu pensava que ela estava apenas sendo amigável. Quantas mulheres? Perguntei com medo da resposta. Lisa consultou suas anotações. Identificamos 12 mulheres que eram membros do grupo de apoio e tiveram contato subsequente com Daniel. Dessas, 5 definitivamente tiveram casos com ele. Ainda estamos investigando as outras. 12 mulheres. 12 casamentos potencialmente destruídos pela manipulação sistemática do meu marido e de sua família. Tem mais uma coisa, Marcelo disse sombriamente. Encontramos evidências de que Regina tem aplicado esquemas semelhantes por anos, possivelmente décadas. Antes do grupo do Facebook, ela usava grupos de igreja, organizações comunitárias, até mesmo reuniões de pais e mestres para identificar e mirar em mulheres vulneráveis. Ele tirou uma caixa de cartas e documentos antigos. Estes pertencem ao pai de Daniel. Depois que ele morreu, Regina manteve todos os papéis dele escondidos entre seus documentos comerciais. Encontramos correspondência que sugere que ele também estava envolvido em casos extraconjugais, todos seguindo o mesmo padrão. Peguei uma das cartas datada de 23 anos atrás. Era de uma mulher chamada Carol, agradecendo a Regina por sua compreensão e apoio durante um período difícil em seu casamento, e expressando gratidão pela apresentação de Regina a um homem maravilhoso que a ajudou a se lembrar de como era ser apreciada. Meu Deus, respirei. Isso é geracional. Regina aprendeu isso observando o próprio marido e então ensinou a Daniel.
É um negócio de família, Renata disse amargamente. Destruir casamentos e manipular mulheres é literalmente o negócio da família. Ana se levantou abruptamente e caminhou até a janela. Sabe qual é a pior parte? Eu realmente gostava dela. Regina, quero dizer, depois que Daniel nos apresentou, ela me ligava às vezes só para conversar. Ela me dizia o quão feliz estava que Daniel havia encontrado alguém que o entendia, o quão grata ela estava por eu estar trazendo alegria de volta à vida dele. Ela me disse a mesma coisa, Joana disse. Me fez sentir como se estivesse fazendo algo nobre, ajudando um bom homem a sobreviver a um casamento difícil. Lembrei-me dos sorrisos cúmplices de Regina. A maneira como ela às vezes acariciava minha mão com simpatia, depois que Daniel havia sido particularmente cruel. Ela estava obtendo satisfação de ambos os lados. Percebi que ela gostava de ver Daniel me machucar, e gostava de fazer amizade com as mulheres que ele estava usando para justificar essa dor. Marcelo assentiu sombriamente. Regina Almeida é uma predadora psicológica. Ela se alimenta da destruição da vida e dos relacionamentos de outras mulheres, e tem feito isso por décadas. O que podemos fazer a respeito? Renata perguntou. Quer dizer, legalmente, podemos impedi-la de fazer isso com outras mulheres? Estamos construindo um caso de conspiração criminosa e fraude, Lisa explicou. Os perfis falsos nas redes sociais, os documentos forjados, o direcionamento sistemático de mulheres vulneráveis, tudo isso se soma a um padrão de comportamento criminoso. Mas mais do que isso, Marcelo acrescentou. Vamos garantir que todos saibam o que eles têm feito. Cada mulher naquele grupo de apoio, cada organização comunitária em que Regina esteve envolvida, cada igreja e clube social, todos eles vão saber exatamente que tipo de predadores eles têm abrigado. Olhei ao redor da mesa para essas mulheres que haviam sido vítimas do meu marido e de sua família. Apesar de tudo o que haviam passado, elas estavam ali, dispostas a revidar, dispostas a expor a verdade, mesmo que isso significasse reviver sua própria dor e humilhação. Há algo que preciso dizer a todas vocês, disse. Algo em que tenho pensado desde que começamos a descobrir tudo isso. A sala ficou em silêncio. Passei 12 anos dando desculpas para o comportamento de Daniel. Disse a mim mesma que ele estava apenas passando por uma fase difícil, que a influência de sua mãe era temporária, que se eu apenas o amasse o suficiente, tudo melhoraria. Parei, reunindo minha coragem. Mas a verdade é que eu sabia que algo estava errado antes de pegá-lo traindo. Eu sabia que a maneira como ele e sua família me tratavam não era normal. Apenas escolhi ignorar porque era mais fácil do que enfrentar a realidade de que meu casamento foi construído sobre manipulação e abuso. Joana estendeu a mão pela mesa e apertou a minha. Isso não torna nada disso sua culpa. Eu sei disso agora. Mas preciso que todas vocês entendam uma coisa. Daniel não se tornou um predador por causa da influência de sua mãe, ou por causa de algum trauma de infância, ou porque ele caiu em maus padrões ao longo do tempo. Ele é um predador porque escolhe ser um. Cada mentira que ele contou, cada mulher que ele manipulou, cada coisa cruel que ele me disse, essas foram escolhas conscientes. O que você está dizendo? Ana perguntou. Estou dizendo que precisamos parar de dar desculpas a ele. Precisamos parar de tratar isso como algum tipo de trágico mal-entendido ou doença psicológica. Daniel Almeida é um predador calculista que destrói sistematicamente a vida de mulheres para seu próprio entretenimento. E ele precisa enfrentar consequências que correspondam à gravidade de seus crimes. Marcelo sorriu orgulhosamente. Essa é exatamente a abordagem que estamos adotando. Daniel, Regina e Juliana enfrentarão consequências criminais e civis. Mas mais do que isso, vamos garantir que seus métodos sejam expostos tão completamente que nenhuma outra mulher jamais cairá em suas manipulações novamente. Renata olhou ao redor da mesa com determinação nos olhos. O que você precisa de nós? Tudo, Marcelo disse. Cada mensagem de texto, cada e-mail, cada conversa que você se lembra, cada mentira que eles contaram a você, cada manipulação que eles usaram, vamos documentar tudo e apresentar ao mundo. Quando a reunião terminou, me vi de pé com as 3 mulheres que haviam sido as outras vítimas do meu marido. Éramos estranhas unidas pela traição e manipulação. Mas olhando para elas, senti algo que não experimentava há anos. Senti irmandade,
uma conexão real e honesta com pessoas que entendiam exatamente o que eu havia sobrevivido. Obrigada, disse a cada uma delas, por se apresentarem, por estarem dispostas a revidar, por me ajudarem a perceber que eu não era louca ou supersensível ou qualquer uma das outras coisas que eles tentaram me convencer que eu era. Obrigada por ter a coragem de começar isso, Ana respondeu, por se recusar a deixá-los impunes. Enquanto voltava para casa naquela noite, pensei na rede de mentiras e manipulação que havia controlado minha vida por tantos anos. Daniel, Regina e Juliana haviam construído todo o seu mundo sobre a destruição sistemática da felicidade de outras pessoas. Eles haviam transformado a crueldade em uma forma de arte e a manipulação em uma tradição familiar. Mas agora, suas vítimas estavam revidando. E não estávamos lutando sozinhas. Estávamos lutando juntas, armadas com a verdade e determinadas a garantir que nenhuma outra mulher sofresse o que havíamos sofrido. Os predadores finalmente haviam encontrado seu par e estávamos apenas começando. 6 meses depois daquela noite, quando Daniel cuspiu no meu rosto, eu estava no fórum observando-o ser levado algemado. O juiz acabara de sentenciá-lo a 18 meses de prisão por conspiração para cometer roubo de identidade, fraude e assédio sistemático. Regina recebeu 2 anos. Juliana pegou 15 meses. Mas mais satisfatório do que as sentenças de prisão foi ver todo o mundo deles desmoronar. Nos meses que antecederam este dia, o jornal local havia publicado uma série de artigos sobre a rede de manipulação conjugal, como a apelidaram. Cada detalhe de sua predação sistemática havia sido exposto. O grupo de apoio falso, as décadas de direcionamento a mulheres vulneráveis, a guerra psicológica que eles haviam conduzido contra suas vítimas, tudo isso agora era de conhecimento público. Daniel havia perdido o emprego dias depois que a história vazou. Paulo Figueiredo havia garantido isso, usando sua considerável influência para garantir que nenhuma firma de contabilidade no estado o contrataria. A igreja de Regina havia discretamente pedido a ela que parasse de frequentar os cultos. O empregador de Juliana, um centro de aconselhamento familiar, a havia demitido imediatamente por conduta incompatível com nossa missão de apoiar relacionamentos saudáveis. Mas as consequências sociais, por mais devastadoras que fossem, empalideceram em comparação com as sentenças cíveis. Renata, Ana, Joana e eu havíamos entrado com uma ação conjunta por infligir intencionalmente sofrimento emocional, conspiração e fraude. O acordo havia sido substancial o suficiente para garantir que nenhuma de nós jamais teria que se preocupar com segurança financeira novamente. Mais importante, havia financiado algo que eu nunca imaginei que faria parte da criação. Clara, Marcelo apareceu ao meu lado enquanto o fórum esvaziava. O repórter da Rede Nacional quer fazer uma entrevista de acompanhamento. Você está disposta? Assenti. Nos últimos meses, eu havia me tornado algo que nunca esperei ser. Uma defensora, uma voz para mulheres que haviam sido sistematicamente manipuladas e abusadas por pessoas que deveriam amá-las. A entrevista aconteceu nos degraus do fórum com uma repórter fazendo perguntas que eu já havia respondido dezenas de vezes. Mas eu nunca me cansava de contar a história, porque cada vez que a contava, outra mulher em algum lugar reconhecia sua própria experiência e percebia que não estava sozinha. Senhora Almeida, a repórter perguntou, o que você diria às mulheres que podem estar experimentando manipulação semelhante em seus próprios relacionamentos? Olhei diretamente para a câmera, pensando em todas as mulheres que poderiam estar assistindo. Mulheres que estavam vivendo a vida da qual eu havia escapado. Eu diria a elas que o amor não deve te diminuir, disse. O amor verdadeiro não exige que você peça desculpas por existir, ou que aceite a crueldade disfarçada, de honestidade ou que se torne invisível para manter a paz. Se as pessoas em sua vida estão sistematicamente destruindo sua autoestima, isso não é amor, isso é abuso. Após a entrevista, dirigi para minha nova casa. Não um apartamento mais, mas uma casa de verdade com um jardim e janelas que deixavam entrar a luz do sol. Era menor do que a casa que eu havia compartilhado com Daniel, mas era inteiramente minha, escolhida por mim, decorada de acordo com meus gostos pela primeira vez em 12 anos.
Renata estava esperando na minha varanda da frente com uma garrafa de champanhe e uma pasta cheia de papéis. É oficial, disse ela, segurando os documentos. O Instituto Almeida de Conscientização agora é uma organização sem fins lucrativos registrada. Havíamos decidido formalizar nosso trabalho de defesa, criando uma fundação que ajudaria outras mulheres a reconhecer e escapar da manipulação sistemática. Renata havia usado o dinheiro de seu acordo para financiá-lo, e Ana e Joana haviam se comprometido a servir no conselho de diretores. Quantas mulheres nos contataram esta semana? Perguntei enquanto nos acomodávamos na minha sala. 47, Renata disse, consultando suas anotações. 3 delas são situações que achamos que podem exigir intervenção imediata. E recebemos uma ligação de um promotor de justiça em Minas Gerais que acha que identificou uma rede semelhante operando em Curitiba. Descobriu-se que os métodos da família Almeida não eram únicos. Em todo o país havia outros predadores usando táticas semelhantes para destruir sistematicamente a vida de mulheres. Nosso instituto estava ajudando a identificá-los e expô-los, um caso de cada vez. Meu celular tocou e vi o nome de Ana na tela. Clara, ligue à TV Brasil agora, disse ela sem preâmbulo. Você precisa ver isso. Peguei o controle remoto e mudei de canal. O noticiário da noite estava mostrando imagens de uma mulher sendo presa do lado de fora do que parecia ser um centro comunitário. A repórter estava explicando que ela estava administrando um grupo de apoio que, na verdade, era uma fachada para direcionar mulheres vulneráveis para manipulação e exploração. É exatamente o que Regina estava fazendo, Renata respirou. As mesmas táticas, o mesmo comportamento predatório, e ela provavelmente aprendeu com a Regina. Ou alguém como ela, respondi. Essas técnicas lhe são passadas, compartilhadas entre predadores, como algum tipo de base de conhecimento distorcida. A notícia continuou, explicando que a prisão havia ocorrido depois que várias mulheres reconheceram os padrões descritos na recente cobertura da mídia sobre o caso Almeida, e contataram as autoridades. Estamos fazendo a diferença, disse, e pela primeira vez em meses senti um orgulho genuíno pelo que havíamos conquistado. Mais tarde naquela noite, depois que Renata foi para casa, sentei no meu jardim com uma xícara de chá, observando o pôr do sol. Havia passado exatamente 1 ano desde que eu havia descoberto o caso de Daniel. 1 ano desde que eu havia começado o processo de retomar minha vida. A mulher que eu era então, assustada, quebrada, convencida de que seu valor dependia da aprovação de outras pessoas, parecia uma estranha para mim agora. Eu havia pensado que aquela mulher era fraca, que de alguma forma ela merecia o tratamento que havia recebido. Mas eu entendia agora que ela havia sido forte de maneiras que eu nunca havia apreciado. Ela havia sobrevivido anos de tortura psicológica sistemática e ainda mantinha um senso de si mesma suficiente para reconhecer quando algo estava errado. Meu celular vibrou com uma mensagem de Joana. Vi a notícia sobre a prisão em Curitiba. Estamos realmente fazendo isso, não estamos? Estamos realmente mudando as coisas. Respondi. Estamos apenas começando. E era verdade. O Instituto Almeida de Conscientização já estava trabalhando com agências de aplicação da lei em 6 estados, ajudando-as a identificar e processar redes semelhantes. Havíamos criado materiais educacionais para conselheiros, assistentes sociais e clérigos para ajudá-los a reconhecer os sinais de manipulação sistemática. Havíamos estabelecido uma linha de apoio confidencial para mulheres que pensavam ser vítimas. Mais importante, havíamos nos recusado a ter vergonha do que havia acontecido conosco. Em vez de esconder nossas experiências, as transformamos em armas contra as pessoas que tentaram nos destruir. 1 ano atrás, eu era uma mulher cujo marido cuspiu em seu rosto enquanto sua família aplaudia. Naquela noite, eu era uma mulher que havia derrubado uma rede de predadores e estava trabalhando para garantir que nenhuma outra mulher sofresse o que eu havia sofrido. A transformação ainda me surpreendia às vezes. Minha vizinha, Dona Lúcia, acenou de seu jardim ao lado. Ela era uma senhora idosa que havia se tornado uma espécie de amiga nos últimos meses, muitas vezes passando para deixar uma sopa caseira ou apenas para conversar. Como foram os processos no fórum hoje? Ela perguntou. A justiça foi feita, respondi. Finalmente, ela assentiu aprovadoramente. Bom,
Aquela família recebeu exatamente o que merecia. Era um sentimento que eu havia ouvido de dezenas de pessoas nos últimos meses. Longe de ser ostracizada por expor os crimes de Daniel, eu me vi abraçada por uma comunidade que estava horrorizada com o que a família Almeida vinha fazendo em seu meio. As mulheres da igreja de Regina haviam se desculpado por não reconhecer o que estava acontecendo. Vários ex-colegas de Daniel me contataram para compartilhar suas próprias suspeitas sobre o comportamento dele, que eles nunca se sentiram à vontade para expressar antes. Até mesmo Paulo Figueiredo, o ex-marido de Renata, havia contribuído com uma doação substancial para o nosso instituto, dizendo que queria ajudar a evitar que outros homens fossem vítimas desses esquemas, porque essa era outra coisa que havíamos aprendido. Os casos de Daniel não apenas destruíram a vida de suas vítimas femininas. Eles também devastaram os maridos dessas mulheres. Homens que perderam seus casamentos e muitas vezes seus filhos por causa das manipulações da família Almeida. Ao cair da noite, entrei e preparei o jantar. Uma refeição simples, mas que eu havia escolhido e preparado exatamente do jeito que eu gostava. Uma coisa tão pequena, mas por anos eu havia cozinhado apenas o que Daniel e sua família preferiam, ajustando meu gosto para acomodar o deles até que eu quase esquecera do que realmente gostava de comer. Agora, eu sabia que gostava de comida apimentada, sabores exóticos, pratos que Regina teria descartado como muito étnicos ou muito complicados. Eu gostava de experimentar novas receitas, de experimentar ingredientes que nunca me foram permitidos usar na minha antiga cozinha. Eu gostava de ser eu mesma, plena e sem desculpas. Depois do jantar, abri meu laptop e comecei a trabalhar no meu livro, A Armadilha do Casamento. Como reconhecer e escapar da manipulação sistemática, que seria publicado no próximo ano com todos os lucros indo para o Instituto. Meu editor achou que ele poderia alcançar centenas de milhares de mulheres que precisavam ouvir essa mensagem. O primeiro capítulo começava com a noite em que Daniel cuspiu no meu rosto. Mas o resto do livro era sobre muito mais do que aquele momento de humilhação máxima. Era sobre os anos de condicionamento sutil que levaram a esse momento. A erosão sistemática da minha autoestima, o isolamento cuidadoso de amigos e familiares, a reescrita gradual da realidade que me fez questionar minhas próprias percepções. Mais importante, era sobre o processo de revidar. Os meses de preparação secreta, a documentação cuidadosa do abuso, a construção de uma rede de apoio, a batalha legal e, finalmente, a criação de algo positivo a partir dos destroços do meu casamento. Enquanto escrevia, pensei em todas as mulheres que leriam essas palavras. Mulheres que estavam vivendo em situações semelhantes às que eu havia escapado. Mulheres que haviam sido convencidas de que eram loucas, supersensíveis ou impossíveis de agradar. Mulheres que haviam se perdido tão completamente que não tinham mais certeza de quem eram. Eu queria que elas soubessem o que eu havia aprendido, que não eram loucas, que suas percepções eram precisas, que mereciam algo melhor. Eu queria que elas entendessem que o amor não deveria machucar, que a família não deveria ser uma arma, que elas tinham o direito de existir sem pedir desculpas por ocupar espaço, e eu queria que elas soubessem que se estivessem prontas para revidar, não estariam lutando sozinhas. À meia-noite, fechei o laptop e me preparei para dormir. Amanhã, eu tinha 3 entrevistas por telefone com mulheres que haviam contatado nosso instituto, uma reunião com um promotor de justiça em Minas Gerais e uma teleconferência com nosso conselho de diretores sobre a expansão de nossos serviços. Mas naquela noite eu era apenas Clara Almeida, uma mulher que havia recuperado sua vida de pessoas que tentaram roubá-la. Uma mulher que havia transformado sua dor em propósito, sua vitimização em vitória. Enquanto apagava as luzes e me aninhava em minha própria cama, em minha própria casa, pensei naquela noite, 6 meses atrás, quando me afastei da saliva de Daniel em meu rosto. Eu não tinha ideia então para onde estava caminhando. Eu estava caminhando para a liberdade, para o propósito, para uma vida onde eu importava, onde minha voz era ouvida, onde minha existência era celebrada em vez de meramente tolerada. Eu estava caminhando em direção a mim mesma, e eu nunca havia sido tão feliz em chegar. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo uma doação.
Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. Ah, e me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!